Tempo comum, 16º domingo, ciclo A. Tema 28. O joio da má doutrina. Pontos a meditar. 1. Atualidade da parábola do joio. 2. Dar boa doutrina. Tarefa de todos. Utilizar os meios ao nosso alcance. 3. Afogar o mal com a abundância da boa semente. Não deixar de aproveitar nenhuma ocasião. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor propõe-nos no Evangelho da Missa a parábola do trigo e do joio. O mundo é o campo em que o Senhor semeia continuamente a semente da sua graça, semente divina que, ao arraigar nas almas, produz frutos de santidade. Com que amor Jesus nos dá a sua graça. Para Ele, cada homem é único e, para redimi-lo, não vacilou em assumir a nossa natureza humana. Preparou-nos como terra boa e deixou-nos a sua doutrina salvadora. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se. O joio é uma planta que nasce geralmente no meio dos cereais e que cresce ao mesmo tempo que eles. É tão parecido com o trigo que se torna muito difícil ao olho experiente do lavrador distingui-lo do trigo antes de se formarem as espigas. Mais tarde, diferencia-se pela sua espiga mais fina e pelo fruto minúsculo. Distingue-se sobretudo porque o joio não só é estéril, como além disso, misturado com a farinha boa, contamina o pão e é prejudicial ao homem. Semear joio entre o trigo era um caso de vingança pessoal que se dava não poucas vezes no Oriente. As pragas de joio eram muito temidas pelos camponeses, pois podiam chegar a inutilizar toda a colheita. Os santos padres viram no joio uma imagem da má doutrina, do erro, que, sobretudo nos começos, pode confundir-se com a própria verdade, porque é próprio do demônio misturar o erro com a verdade, e é difícil distingui-los, mas, depois, o erro sempre produz consequências catastróficas no povo de Deus. A parábola não perdeu a atualidade. Muitos cristãos dormiram e permitiram que o inimigo semeasse a má semente na mais completa impunidade. Surgiram os erros sobre quase todas as verdades da fé e da moral. É necessário que vigiemos dia e noite e não nos deixemos surpreender. Que vigiemos para podermos ser fiéis a todas as exigências da vocação cristã, para não deixarmos prosperar o erro que leva rapidamente à esterilidade e ao afastamento de Deus. É necessário que vigiemos, sobretudo, o nosso coração, sem falsas desculpas de idade ou de experiência, pois o coração é um traidor e tem que estar fechado a 7 chaves. (2) O erro e a ignorância produziram muitos estragos. O profeta Oséias, olhando para o seu povo e vendo-o longe da felicidade para o qual estava chamado, escreveu: O meu povo definha por falta de ciência. Quantas pessoas não andam metidas na tristeza, no pecado
no desconsolo, na maior das desorientações, por desconhecerem a verdade de Deus. Quantos não se deixam arrastar por modas ou pelas ideias que uns poucos homens situados em lugares de influência impõem, ou são arrastados por falsos raciocínios, com a cumplicidade tão frequente das más paixões. O inimigo de Deus e das almas sempre lançou mão de todos os meios humanos possíveis. Vemos, por exemplo, que ora se desfiguram umas notícias, ora se silenciam outras, ora se propagam ideias demolidoras sobre o casamento por meio dos seriados de televisão de grande alcance, ora se ridiculariza o valor da castidade e do celibato. Propugna-se o aborto ou a eutanásia, ou semeia-se a desconfiança em relação aos sacramentos e se dá uma visão pagã da vida, como se Cristo não tivesse vindo redimir-nos e lembrar-nos que o céu nos espera. E tudo isto com uma constância e um empenho incríveis. O inimigo não descansa. Nós, que queremos seguir os passos do Mestre, não vamos ficar calados, como se as coisas fossem irreparáveis e já nada tivesse remédio. Pode-se imprimir um rumo diferente à história, porque não está predestinada para o mal e Deus nos deu a liberdade para que saibamos conduzi-la até Ele. É uma tarefa de todos. A cada cristão, esteja onde estiver, compete-lhe a missão de tirar os homens da sua ignorância e dos seus erros. Ainda que haja profissões que possam ter uma maior influência na vida pública, todos podemos e devemos semear a boa semente com simpatia, com amabilidade, com oportunidade, na própria família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho ou de estudo, esclarecendo os erros com a serenidade e a segurança de quem tem a verdade do seu lado, facilitando aos outros os meios de formação oportunos, como umas palestras de formação religiosa, aconselhando-lhes um bom livro de conteúdo doutrinal sério, animando-os com o exemplo pessoal a comportar-se como bons cristãos. Muitos sentir-se-ão fortalecidos pela nossa conduta serena e firme, e estimulados, por sua vez, a enfrentar essa avalanche de má doutrina que parece irreprimível. Eles próprios se converterão em focos de luz para muitos que andam na escuridão. E veremos como em tantos casos se cumprirão aquelas palavras dirigidas por Tertuliano ao mundo pagão que rejeitava a doutrina de Jesus Cristo. Deixam de odiar os que deixam de ignorar. Devemos tirar o máximo proveito das 1000 oportunidades que a vida ordinária nos oferece para semear a boa semente de Cristo, numa viagem, ao ler o jornal, ao falar com os vizinhos a propósito da educação dos filhos, ao participar nos organismos de classe. Em muitas ocasiões, elas surgirão espontaneamente como parte da vida. Noutras, com a ajuda da graça e com garbo humano, saberemos provocá-las. Assim estaremos a serviço de Cristo. Somos a sua voz no mundo. Assim, não cairemos no sono, que foi a ocasião que o inimigo aproveitou para semear o joio. Três. A abundância de joio só pode ser enfrentada com maior abundância ainda de boa doutrina. Vencer o mal com o bem, com o exemplo da vida e a coerência da conduta. O Senhor chama-nos para que procuremos a santidade no meio do mundo, no cumprimento dos deveres cotidianos. E esta chamada reclama de nós uma presença ativa nas realidades humanas nobres que de alguma maneira nos dizem respeito. Não basta lamentar-se perante tantos erros e perante meios tão poderosos para difundi-los, sobretudo no momento em que uma sutil perseguição condena a igreja a morrer de inanição, expulsando-a da vida pública e, sobretudo, impedindo-a de intervir na educação, na cultura, na vida familiar. Não são direitos nossos, são de Deus,
e foi Ele que os confiou a nós, os católicos, para que os exerçamos. É hora de sairmos à luz do dia de peito descoberto, com todos os meios, poucos ou muitos, que tenhamos ao nosso alcance, e com a disposição de não deixar de aproveitar uma só ocasião que se nos apresente. Devemos também dizer aos nossos amigos, aos que seguem ou começam a dar os primeiros passos em seguimento do Mestre, que ele precisa de nós para que tantas pessoas não fiquem sem conhecê-lo e sem amá-lo. Hoje, podemos perguntar-nos na nossa oração: o que posso eu fazer na minha família, no meu trabalho, na escola, no agrupamento social ou esportivo a que pertenço, entre os meus vizinhos, para que Cristo esteja realmente presente com a sua graça e a sua doutrina nessas pessoas? De que meios posso servir-me com mais proveito para aproximá-los de Deus? As modas passam e, quanto àqueles aspectos contrários à doutrina de Jesus Cristo que possam perdurar, nós os mudaremos com empenho, com alegria, com santa persistência humana e sobrenatural. A primeira leitura da missa anima-nos a confiar no poder de Deus. Tu mostras o teu poder àqueles que duvidam de que sejas soberanamente poderoso e confundes a audácia dos que não te reconhecem. Nada é inevitável. Tudo pode tomar outro rumo quando há homens e mulheres que amam a Cristo e estão santamente empenhados em fazer com que os costumes estejam mais de acordo com o querer de Deus. Para isso, é necessária a ajuda da graça, que não falta, e é necessário que cada um, cada uma, queira realmente ser instrumento do Senhor no lugar em que está, para mostrar com o seu exemplo e com a sua palavra que a doutrina de Jesus Cristo é a única que pode trazer a felicidade e a alegria ao mundo. Influi tanto o ambiente, disseste-me, e tive que responder, sem dúvida. Por isso, é mister que saibas levar convosco, com naturalidade, o vosso próprio ambiente, para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. E então, se apreendeste esse espírito, tenho a certeza de que me dirás, com o pasmo dos primeiros discípulos, ao contemplarem as primícias dos milagres que se operavam por suas mãos, em nome de Cristo. Influímos tanto no ambiente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.